Olá, meu nome é Estevam Kirchner, sou professor do Seminário Teológico Servo de Cristo, na área bíblica, e eu gostaria de apresentar a você uma disciplina que estarei lecionando nesse segundo semestre do ano de 2020, no Seminário Teológico Servo de Cristo, via internet, é claro, nesses tempos de pandemia. Na sexta-feira à noite, nós teremos um encontro marcado a cada semana para trabalharmos o chamado Pentateuco. O nome da disciplina é exatamente esse, Pentateuco. Pentateuco significa 5 livros, os 5 livros que constituem a parte inicial do Antigo Testamento, a parte que no judaísmo é chamado de Torá. Torá significa, na língua hebraica, instrução. A gente normalmente conhece esses livros pelo nome lei, mas talvez lei não seja a melhor denominação para esse tipo de literatura, mesmo que tenhamos algumas leis, o Decálogo, os 10 Mandamentos, por exemplo, Êxodo 20, outras leis espalhadas principalmente nos outros livros, é muito mais do que isso, aquilo que nós encontramos nesses livros. São as instruções, a orientação de Deus para o seu povo dentro de um contexto em que ele inicia a chamada história da redenção da humanidade depois da queda, depois do pecado, que no primeiro livro do Pentateuco, que é o livro de Gênesis, nós encontramos registrado aí no comecinho. Deus propõe um programa de restauração da humanidade e faz isso a partir de um povo que é constituído a partir de um homem chamado Abraão, e isso está relatado no primeiro livro, que é Gênesis, se estende pelo livro de Êxodo, depois pelo livro de Levítico, pelo livro de Números e pelo livro de Deuteronômio. Esses livros, portanto, trabalham as instruções e orientações de Deus para a constituição desse povo da antiga aliança, no sentido de estabelecer não somente leis civis ou religiosas, mas principalmente aquilo que é a base para princípios que dizem respeito à vida humana no mundo sob a orientação de Deus. O ser humano, como imagem e semelhança de Deus, foi feito para viver em sintonia com ele a partir do manual do fabricante. E basicamente é isso que esses livros propõem, a ideia de que nós temos a partir da Torá, da instrução de Deus nesses livros, aquilo que é a orientação para a vida individual, mas também para a vida como povo de Deus. Isso tem importância, obviamente, primeiramente lá no contexto do Antigo Testamento, mas muito daquilo que nós encontramos no cristianismo, naquilo que nós encontramos na própria vida da igreja, tem como base isso que nós encontramos como instruções aí nesses livros. E é muito importante, muito fascinante descobrir como esses livros apresentam essas orientações e como nós encontramos no Novo Testamento, muitas vezes esses livros citados. Deuteronômio, por exemplo, é o segundo livro mais citado por Jesus. O primeiro é Isaías. Então, obviamente, esses livros têm importância para nós, como igreja, como povo de Deus. Sem falar de um aspecto que, obviamente, também nós percebemos imediatamente quando pensamos no Novo Testamento. Para entender o fim, o escatom, a escatologia, é necessário conhecer corretamente o início, aquilo que acontece no começo da criação. Por isso, sem entender o começo, aquilo que está lá, principalmente no começo de Gênesis, e as outras coisas que dizem respeito a esse colocar em curso o plano de redenção e salvação da humanidade, do próprio universo, a redenção, nós não teremos muita condição de entender corretamente aquilo que diz respeito ao fim. Nós vivemos, de acordo com aquilo que o Novo Testamento apresenta, o período do fim.
quando nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça de Deus, se nós não entendemos a criação de céus e terra, como nós vamos entender a criação e a recriação de céus e terra na nova, naquilo que diz respeito à restauração final desse mundo e da própria humanidade? Então, você está convidado para participar conosco na sexta-feira à noite. Vamos ter a nossa disciplina e explorar esses livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, Pentateuco, para então aprofundarmos um pouco mais o nosso conhecimento e as nossas bases de entendimento das Escrituras em geral, mas também de conceitos importantes que são trazidos também para mais adiante o Novo Testamento e o cristianismo. Você é nosso convidado para participar conosco sexta-feira à noite da disciplina Pentateuco.